É nosso programa Momento com Deus, da Pastoral Familiar. A fé que nos guia e ensina a amar, com Santo Antônio a nos abençoar, fazendo de cada casa um novo lar. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Olá, eu sou a Daniela. E eu, Guilherme. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com cada família que nos acompanha neste momento com Deus, da Pastoral Familiar da Paróquia Santo Antônio de Pádua. Com o tema Não Tenhais Medo, Deus caminha com nossas famílias. Hoje queremos refletir sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 24 ao 33, que diz: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares, não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até que os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vos valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declarei em favor dele diante do meu Pai, que está nos céus. Aquele, porém, que me negas diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Percebam que no Evangelho, Jesus repete várias vezes uma expressão que toca profundamente o coração de todos nós: não tenhais medo. É interessante perceber que Jesus não diz isso apenas uma vez. Ele insiste neste convite porque conhece a realidade humana, sabe que o medo faz parte da nossa vida. Temos medo de perder quem amamos, medo da doença, do desemprego, da violência, medo de não conseguir educar bem os filhos, medo de que o casamento enfrente dificuldades, medo do futuro. Se olharmos para as famílias de hoje, veremos que muitos desses medos estão presentes dentro de nossos lares. Há pais preocupados com o futuro dos filhos, filhos que sofrem ao ver os pais discutindo, casais que enfrentam dificuldade para manter o diálogo, avós que rezam diariamente pelos netos. Quantas famílias carregam preocupações que ninguém vê? É justamente para essas famílias que Jesus dirige a sua palavra. Ele afirma que o Pai conhece cada um de nós de maneira única. Diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Essa não é apenas uma figura de linguagem, é maneira de mostrar que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Nada do que acontece dentro da nossa casa passa despercebidos aos olhos do Senhor. Às vezes, pensamos que Deus só está presente nos grandes acontecimentos, mas Ele também está naquela mãe que acorda cedo para preparar o café da manhã da família, está naquele pai que trabalha o dia inteiro para levar o sustento para casa, está nos avós que nunca deixam de rezar o terço pelos filhos e netos, está no casal que, mesmo depois de uma discussão, encontra coragem para pedir perdão. São nesses pequenos gestos que Deus manifesta seu amor. A pastoral familiar existe justamente para recordar isso às famílias. Vocês não caminham sozinhas.
Infelizmente, hoje vivemos uma cultura que incentiva o individualismo. Muitas pessoas acreditam que podem resolver tudo sozinhas. Quando aparecem as dificuldades, isolam-se, deixam de conversar, deixam de pedir ajuda e pouco a pouco o medo vai ocupando o lugar da esperança. A comunidade cristã nos ensina um caminho diferente. Quando uma família sofre, toda a igreja é chamada a caminhar junto. Quando um casal passa por dificuldades, precisa encontrar irmãos que acolham, escutem e rezem. Quando um filho se afasta de Deus, seus pais precisam sentir que não estão sozinhos nessa missão. É exatamente isso que faz a pastoral familiar. Aproxima as pessoas, cria laços, fortalece famílias e anuncia que Cristo continua presente dentro de nossos lares. Mas Jesus também faz um convite importante no Evangelho. Ele diz que não devemos ter vergonha de testemunhar nossa fé. Hoje, talvez esse testemunho não aconteça em grandes discursos. Ele acontece quando uma família escolhe rezar antes das refeições, quando participa da Santa Missa aos domingos, quando ensina os filhos a fazer o sinal da cruz, quando pede perdão em vez de alimentar o orgulho, quando escolhe o diálogo em vez da violência, quando abre espaço para Deus dentro de casa. Esses gestos parecem pequenos, mas transformam gerações. Uma criança que cresce vendo seus pais rezarem, aprende que Deus faz parte da vida. Um jovem que vê seus pais se respeitando, aprende o verdadeiro significado do amor. Um neto que observa seus avós perseverando na fé, leva esse exemplo para toda a vida. Por isso, a primeira missão evangelizadora acontece dentro da própria família. Não precisamos esperar que nossos filhos aprendam tudo na catequese. A primeira catequista é a família. O primeiro altar é a mesa onde nos reunimos. O primeiro lugar onde aprendemos a amar é dentro de casa. É claro que nenhuma família é perfeita, mas existem desentendimentos, existem lágrimas, existem momentos difíceis, existem problemas financeiros, enfermidades, perdas e preocupações. Mas a diferença da família cristã não está na ausência de dificuldades. A diferença está em saber que Jesus caminha conosco. Quando Cristo ocupa o centro da família, as dificuldades não desaparecem por mágica, mas deixam de ser enfrentadas sozinhas. Talvez hoje, exista alguém nos ouvindo que esteja vivendo uma situação muito difícil. Talvez um casamento em crise, talvez um filho distante da igreja, talvez alguém enfrentando uma doença ou uma grande preocupação. A palavra de hoje é para você. Jesus continua dizendo: não tenhais medo, confie mais na providência de Deus. Continue rezando, continue acreditando, continue amando. Talvez você ainda não veja a resposta às suas orações, mas Deus já está trabalhando onde nossos olhos ainda não conseguem enxergar. Santa Mônica rezou durante muitos anos pela conversão de seu filho, Santo Agostinho. Humanamente, parecia impossível, mas Deus transformou aquela história e isso ensina que nenhuma oração feita pela mãe, por um pai ou por um avô é perdida. Antes de terminarmos a nossa reflexão, queremos fazer um pequeno convite. Hoje, ao reunir sua família, faça um gesto simples. Desligue a televisão por alguns minutos, deixe o celular de lado e reúna todos para rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Agradeçam pelas graças recebidas e entreguem ao Senhor as preocupações da família. Talvez esse pequeno momento de oração seja o início de uma grande transformação dentro do seu lar. Que a Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, proteja todas as famílias, fortaleça os casais, ilumine os pais na missão de educar seus filhos e conceda aos jovens a coragem de construir lares alicerçados no amor de Deus. Que possamos guardar no coração a mensagem do Evangelho de hoje. Não tenhamos medo, porque pertencemos ao Senhor. Ele conhece a nossa vida, cuida de nós e jamais abandona aqueles que colocam a sua confiança em seu amor. Que Deus abençoe você, sua família e seu lar. Amém.
Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, meu amor te abrigará. Sei, Ele sabe. Mas eu entendo tudo que te aconteceu. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor que diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás.